Eu só quero ouvi-lo, Eliseu, rapidamente sobre esse assunto do Japão internacional. A gente coloca dentro de uma gaveta e eu quero ouvir um pouquinho da sua experiência. Você que já esteve, já residiu no Rio de Janeiro, acompanhou várias situações. Tem uma operação acontecendo hoje, até agora são 60 mortes já confirmadas ali, uma operação gigantesca contra o Comando Vermelho, acabou com 60 pessoas que morreram em meio a toda essa discussão. O que você já viu, já acompanhou de uma operação semelhante como essa, que inclusive é chamada como a maior da história do Rio de Janeiro, Eliseu? Ô Bruno, o quesito segurança foi inclusive um dos itens que foi colocado lá, tiquezinho na minha agenda, na decisão de deixar o Brasil quando eu vim viver aqui nos Estados Unidos há cerca de 11 anos. Eu tenho mais de uma década aqui na América do Norte, já morei em Nova York, Boston, na capital americana, Washington DC, e agora estou em Miami. Como carioca, eu acho que eu posso falar, e também como jornalista. Eu trabalho fazendo esse tipo de cobertura policial desde os meus 19 anos, quando eu comecei a trabalhar em televisão lá no Rio de Janeiro. Já fiz uma centena, pelo menos, de situações como essa, inclusive a de 2010, que foi comparada pelo governador do estado do Rio, Cláudio Castro, aquela cena icônica, né, dos bandidos fugindo pelo morro, numa cena que foi flagrada por um vídeo de helicóptero. Isso, infelizmente, se tornou muito comum, não apenas no Rio de Janeiro, mas em diversos outros estados do país. Eu não sei o que falta para as autoridades brasileiras entenderem que vivemos numa espécie de guerra civil, porque não pode ser normal você entrar num ônibus para ir trabalhar e não saber se vai chegar no trabalho, sair do trabalho e não saber se vai chegar em casa, porque um bandido pode entrar no ônibus e fazer um assalto e atirar e matar alguém, uma bala perdida pode cruzar o seu carro na avenida enquanto você dirige e ninguém sabe quem foi, para onde aquela bala estava indo, mas acaba tirando a sua vida ou de alguém que você ama. Não é possível você andar na rua e não poder segurar um telefone celular, porque podem te levar a qualquer momento. Nós brasileiros, Bruno, nos acostumando com algo que não deve ser acostumado, que não deve ser normalizado, e infelizmente essa situação de hoje no Rio de Janeiro só comprova isso. Nós já vivemos, eu sou dessa opinião pelo menos, viu, numa espécie de guerra civil não declarada. Não é normal que o tráfico, que os bandidos ajam dessa maneira organizada, tanto quanto o Estado, e entrem num atrito ali de maneira igual. Isso não pode ser levado para o lugar comum. A gente não pode se acostumar com isso, não pode achar que isso é normal. Eu já acompanhei várias vezes e foi, como eu te disse, um dos motivos da minha decisão de deixar o Brasil. Eu já não aguentava mais ter que todos os dias fazer matérias de mortos, de feridos e acompanhar tanta dor e tanto sofrimento. Aquilo te impacta, não apenas como jornalista, mas também como ser humano, Bruno. Não faz o menor sentido o que o Rio de Janeiro e diversos outros estados do país vivem hoje por falta de má administração, ou às vezes até tem uma boa administração pública, mas o todo acaba não ajudando. Hoje mesmo o governador do Rio disse que não recebeu nenhuma ajuda do governo federal, que ele está fazendo essa operação sozinho. Mas o Rio de Janeiro não fica dentro do Brasil, né? Eu não consigo entender, eu não consigo compactuar com esse espírito que tenta tomar o brasileiro de que, olha, isso é normal, quando não é normal, Bruno. Um retrato falado, Eliseu Caetano, que também já esteve no Rio de Janeiro, repercutindo um pouco do que ele já acompanhou também, uma situação muito semelhante à que está em andamento, a que o Rio de Janeiro está vivendo assim que amanheceu o dia na capital fluminense. Vamos ouvir então também o Diego Tavares, nosso comentarista, operador do direito e dos bons, especialista também em vários assuntos, entende muito sobre a segurança. Diego, o que a gente está acompanhando, e aí veio uma nota hoje ainda em uma resposta a essas declarações do governador, que o Estado, que o governo federal está atuando sim no Rio de Janeiro. Fica difícil quando tem um desencontro de informação ou quando querem tentar achar quem é o responsável, né? O que o Rio de Janeiro está necessitando neste momento é de um remédio, ainda que seja amargo, não é verdade? Exatamente, Bruno Pinheiro. Enquanto os gestores públicos ficam nesse bate-bola de responsabilidade, é a população que sangra. Muito emblemático nesse sentido o depoimento do Eliseu Caetano. De fato,
é impossível normalizar o que ocorre no Rio de Janeiro, que é uma das principais capitais do país. Eu estava aqui, enquanto estava fora do ar, olhando o celular, tem imagens até dos narcotraficantes jogando granadas com o uso de drones sobre os policiais que estão fazendo essa operação. Então, de fato, é um cenário de guerra. Quando o Eliseu se pergunta, será que o Rio de Janeiro não está mais no Brasil? Ao que parece, não está. Como eu disse no meu primeiro comentário sobre essa pauta, esses terroristas, não dá para chamar de outra coisa, porque o que fazem com o território carioca é puro e simples terrorismo, inclusive na acepção jurídica do termo, o que eles fazem é tentar segregar o território nacional. Eles têm parcelas do território do Rio de Janeiro onde a nossa Constituição Federal simplesmente não tem validade. A maior prova disso é que os costumes acabam fazendo com que as pessoas reconheçam, normalizem, como disse também o Eliseu Caetano. Quando você entra numa favela do Rio de Janeiro, por exemplo, você não pode entrar de moto utilizando capacete. Você tem que retirar o seu capacete para ser identificado pelos olheiros do tráfico ali. E quando isso é feito, inclusive por ministros de Estado também, foi um fato de ampla repercussão, isso quer dizer que o próprio Estado reconhece que ele não há mais jurisdição. É muito triste a situação dessa que é uma das principais capitais do nosso país. Agora, Diego, o que a gente pode falar em termos de efetividade, né, dessa operação? Não é a primeira, não será a última. Como é que a gente pode pensar no Rio de Janeiro para frente? Claro que tem situações parecidas em todo o país, mas o Rio de Janeiro especificamente tem um cenário mais complicado, né? Beatriz Manfredini, esse caso ele é muito complicado e não existe solução simples. A solução para o enfrentamento ao crime organizado, considerando a proporção que o crime organizado tomou, é, em parte, isso que nós estamos acompanhando aqui, operações constantes, operações integradas das forças de segurança pública para desbaratar esse braço armado do crime organizado, mas também uma boa dose daquilo que vem fazendo aqui no estado de São Paulo o governador Tarcísio de Freitas e o secretário Guilherme Derrite. Operações pautadas na inteligência, o follow the money, a asfixia dos braços financeiros das facções criminosas, que, como é fato notório, possuem bilhões de reais para a realização das suas atividades, movimentam todos os anos bilhões de reais, não só com o tráfico de drogas, mas também com diversas outras atividades, que vai desde a operação de postos de gasolina até mesmo a extração de minerais na Amazônia, extração de ouro na Amazônia. Então, o que nós precisamos é achar os braços financeiros do crime organizado. Com asfixia financeira, naturalmente você também consegue asfixiar o poder militar que essas facções hoje têm. Agora, o fato é que a coisa não pode seguir como está seguindo. Nós não podemos simplesmente deixar que essas organizações penetrem cada vez mais profundamente a máquina pública, se tornem cada vez mais parte do sistema. Um dado alarmante aqui sobre o estado de São Paulo, por exemplo. O primeiro comando da capital investiu cerca de 8 bilhões de reais nas eleições municipais que ocorreram no ano passado. Isso é mais do que o fundo eleitoral que foi disponibilizado a todo o Brasil. Então, imagine só o grau de profundidade com que o primeiro comando da capital está enraizado na máquina pública dentro do estado de São Paulo. E isso é só um exemplo, né? Primeiro comando da capital, Comando Vermelho, são 2 facções num universo de mais de 80 facções que atuam no nosso país. Então, o problema é grave, precisa de uma solução multifacetada, mas, sem dúvida nenhuma, precisa de uma puxada de freio de mão dos nossos gestores, integração, tecnologia e encarar esse problema com a gravidade que, de fato, esse problema tem. Aqui, rememorando o que disse o Eliseu Caetano, sem a normalização daquilo que não pode, de forma alguma, ser normalizado. A gente segue com esse assunto. Vou ouvir novamente o Diego Tavares, porque eu conversava aqui em off com os parlamentares, tanto aliados do governo quanto da oposição, e o que eu ouvia de uma ala um pouco mais ligada ao governo é que o governador Cláudio Castro foi contra a PEC da segurança, que o ministro Ricardo Lewandowski fez todo esse plano sobre a segurança. O governo enviou para o Congresso, mas que os governadores, envolvendo o governador Cláudio Castro, é contra esse plano do governo federal. Será que, de fato, só isso iria resolver a segurança do estado do Rio de Janeiro? Será que o governo realmente já sabe a receita do remédio para acabar com tudo isso? Ou é somente esse achismo tentando colocar isso na conta de alguém que também está tentando encontrar uma resposta, Diego?
Era disputa de narrativas, Bruno Pinheiro. Lei, tinta no papel, a edição de uma lei, de um decreto, de uma emenda à Constituição, nada disso por si só resolve esse gravíssimo problema de segurança pública. E nesse sentido, a PEC tem inclusive um problema que tem que ser encarado. A PEC, que promove a concentração de competências para combate ao crime organizado, ela destoa do próprio caráter do crime organizado no Brasil. Como eu dizia há pouco, o primeiro comando da capital, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, opera tráfico de drogas, opera contratos públicos, opera uma rede de adulteração de combustíveis, como foi amplamente noticiado. Mas o mesmo primeiro comando da capital, na região norte do país, está operando garimpo ilegal dentro da floresta amazônica. Então, são duas formas totalmente distintas de você combater o crime organizado, considerando o caráter continental do nosso país. Então, nesse sentido, a concentração da competência talvez não agregue tanto, o que não impede, por exemplo, a troca de informações entre forças policiais, entre a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Essa troca de informações não prescinde necessariamente de uma concentração de competências na União Federal. E nesse sentido, essa competência diluída entre os governadores do estado justamente favorece o combate do crime organizado nas suas diferentes nuances, como, por exemplo, é o caso que nós estamos repercutindo do Rio de Janeiro. Existem peculiaridades ali do Comando Vermelho que o gestor local, aí no caso o governador Cláudio Castro, tem muito mais condições de se aprofundar nesse conhecimento, de entender melhor como esse crime organizado opera no seu estado, do que o ministro Ricardo Lewandowski e o seu corpo técnico do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por isso, essa narrativa em relação à PEC da Segurança Pública pode até valer alguma coisa para os holofotes, pode valer alguma coisa em relação ao capital eleitoral. Mas em relação à resolução do problema, ao combate mais eficiente do crime organizado, não agrega em praticamente nada. É tão inútil quanto retrovisor em avião, Bruno Pinheiro. Diego, ainda sobre a PEC da segurança, é um pouco do que a gente costuma falar, que o Brasil tenta resolver problemas com novas legislações e não efetivamente atuando. Seria o momento de deixar essa discussão de lado e pensar em outras maneiras, então, de conversar, de gerar unidade? Porque, afinal, os governadores, eles foram ali apontar pautas diferentes, queriam chamar ali o problema para si, né? Como que dá para resolver esse imbróglio? Olha, Bia Manfredini, essa é a questão de $1 milhão para resolver justamente um dos principais problemas que nós temos no país. O crime organizado, a segurança pública de modo geral, em todas as pesquisas que se apresentam sobre o tema da segurança pública, é tido como a principal preocupação do brasileiro. Com isso, como eu disse, isso acaba entrando numa disputa de narrativas e inviabiliza que esses atores todos dialoguem de forma racional, de forma pragmática, para de fato promover a resolução desse problema. E com isso, quem ganha com isso, evidentemente, é o crime organizado, que ganha mais espaço, ganha mais mercados, ganha mais aspectos da vida do brasileiro para atuar. Essa última operação mesmo que teve aqui no estado de São Paulo, que desbaratou todo o esquema de fintechs do primeiro comando da capital, mostrou que o PCC está operando desde padarias, hotéis, postos de gasolina, como é amplamente conhecido, até mesmo os motéis. Enfim, todo o espaço que o crime organizado encontra para instalar as suas atividades, para lavar o dinheiro do tráfico de drogas, eles ocupam. E enquanto o gestor público se perder nessa discussão quase que infantil de quem é o pai da criança bonita quando ela nasce, infelizmente a resolução do problema vai ficando relegada ao segundo plano e as facções vão ganhando cada vez mais corpo. Se chegar o momento no qual as facções se entranharem no Estado a um grau no qual será impossível você distinguir aquilo que é Estado, aquilo que é o narcotráfico, você terá concluído o processo de narcoestatização que já se encontra em grau super avançado no Brasil. Repito novamente essa estatística muito triste e muito pavorosa para o povo brasileiro. Uma das principais capitais do país, o Rio de Janeiro, já tem mais de 50% de seu território sob comando de organizações criminosas, não sob tutela da nossa jurisdição, não onde não tem vigência a nossa Constituição, mas as leis dos criminosos. Então, novamente, eu repito e faço até esse apelo, utilizando esse megafone que é o microfone da Jovem Pan News. Os nossos gestores públicos precisam reconhecer o estado de guerra civil que se encontra instalado no Brasil e, assim, com união, com pragmatismo, enfrentar esse problema como ele tem que ser enfrentado.